Olá, bom dia para você que me acompanha de manhã e boa tarde para você que me acompanha à tarde, boa noite para você que está me acompanhando à noite. Como é bom ter vocês comigo, como é bom estar juntos nesta empreitada leitura da palavra de Deus. Nada melhor, né, gente? Que coisa maravilhosa. E hoje nós vamos ler os capítulos 16, 17 e 18. Vamos lá? Hoje é sexta-feira. Depois da manhã é dia das mães, que maravilha, né? Provavelmente, se tudo correr bem, eu já vou fazer o sorteio, tá? De quem vai ganhar o prêmio. Não vou prometer porque tô numa correria aqui pro Dia das Mães. Qualquer coisa a gente faz pra segunda, mas tranquilo. Asa faz aliança com o rei da Síria. Segundo Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Asa, repreendido por Anani. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. A morte de Asa. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram dessas coisas. Aprendemos uma lição importantíssima aqui, né, gente? Primeiro Deus, depois os médicos. Primeiro nós devemos clamar ao Senhor a cura. E aí, nesse momento em que nós clamamos ao Senhor, Ele já direciona médico, já direciona remédio, se Ele não nos quiser curar da maneira milagrosa que Ele pode, né? Outra coisa que nós aprendemos aqui. O rei Asa foi repreendido porque ele não confiou em Deus para as lutas. E aqui o Anani fala para ele quantas pessoas tinham no exército, nos etíopes, né, que era um exército grande,
os líbios eram grandes exércitos e você tinha poucos carros e cavaleiros e venceu eles. Então, quando a gente confia em Deus, não importa o tamanho do problema, não importa a quantidade de problemas que a gente esteja enfrentando. Aliás, a impressão que a gente tem quando a gente lê e estuda a Bíblia é que quanto mais são os problemas, mais são as nossas lutas, aí mais o Senhor quer fazer a ação mesmo para a gente ver que as forças nossas são pequenas e a dele é grande. Então, lembremos disso em todos os nossos momentos de dificuldade. Vamos lá então. Segundo Crônicas, capítulo 17, estabelecido o reinado de Josafá. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisame e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá, ensinavam o povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor. E às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Aliança entre Josafá e Acabe, segundo Crônicas, capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. As promessas dos falsos profetas. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há ainda por quem podemos consultar o Senhor.
Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá. Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Iná. Temos mais uma lição a aprender aqui, né? Muita gente não gosta muito de ir na igreja quando as palavras não lhe agradam. Tem gente que até deixa de ir na alguma igreja, né? Fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, porque a palavra não lhe satisfez. O pregador não está ali, aqui no caso é o profeta, não está ali para falar a palavra que agrada as pessoas que o procuram, no caso do profeta. Né? Ele está ali para falar a palavra de Deus. E no caso do pregador, do profeta de Deus que está ali sendo boca de Deus naquele momento, ele também não está ali para agradar as pessoas que estão na igreja. Ele está ali para agradar a Deus. Portanto, as palavras que ele falar são palavras que Deus o determinou que te falasse. Então, vá aprender de Deus, vá para cultuar a Deus. A gente não vai para a igreja para receber a bênção. A gente vai na igreja para ser bênção. Entendeu isso? Uma vez que você joga a bola, ela volta para você. Seja bênção que a bênção vem. Beleza? Vamos continuar. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais. Numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes escornearás os círios, até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Veja bem a orientação, fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixarei de ir? Ou deixarei de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com o quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Deus é Deus de promessa. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com a escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: Ouvi isto, vós, todos os povos. Então ele falou: Eu falei o que Deus mandou falar, né?
A morte de Acabe. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se reinha naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Quando Deus quer ferir, ele fere, né? Não precisa de estar na mira dele. A flecha foi ao acaso e acertou onde Deus queria que acertasse. Acabou! Mais um dia de leitura. Deus é fiel e bom, nós estamos caminhando cada dia. Eu fico tão feliz de ler a Bíblia, vocês não sabem tanto que eu me alegro em ler a Bíblia. E agora que eu tenho a companhia de vocês, muito mais me alegra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, que ele seja maravilhoso. Ótimo final de semana para vocês. Aproveitem, desfrutem das maravilhas que Deus tem preparado para vocês, tá bom? E é isso aí, nós temos muito que fazer ainda, então vamos?